Fala, enfarinhado, mais um vídeo aqui no canal. Me conta uma coisa, você gosta de pães com farinha integral? Pois é, e a pizza? Você já comeu pizza com farinha integral? Deixa aqui nos comentários, porque hoje a gente vai ver um batimento de uma massa de pizza com a adição de farinha integral e a gente vai entender também o porquê. Sempre que a gente opta por fazer uma pizza com farinha integral, a gente não tem aquele super salto de forno no produto. Então pega esse teu dedo enfarinhado aí, deixa um like nesse vídeo, se inscreve para fermentar o canal e não esquece, né? Ativa esse sininho aí, pô. E a gente já sabe que a farinha integral traz com ela muita fibra, nutrientes, fora os benefícios, né, à saúde, como controle de peso devido a uma maior sensação de saciedade que essa farinha de integral aí proporciona. A gente vai entender também agora o que a gente tem numa farinha integral a mais, né, do que numa farinha normal. Nessa farinha a gente tem a casca do grão ou farelo, que é a camada externa do grão. Na farinha integral, a casca é retida, então, e proporciona uma fonte muito mais rica de fibras, minerais e antioxidantes. Temos também o germe, que é a parte do grão que contém o embrião, de onde a nova planta poderia crescer. Na farinha integral, o germe é mantido, e o que resulta isso numa fonte aí muito significativa de vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina Z e gorduras saudáveis, entre outros nutrientes. Na pizza, o utilizo de farinhas mais integrais podem trazer um buquê de aromas muito mais específico, muito mais rico, contribuindo inclusive para a identificação maior por parte do cliente. Ou seja, uma boa pizza com uma farinha integral em uma certa proporção pode te diferenciar da concorrência. Bora para a prática então? Vamos lá para o laboratório para ver um batimento de uma massa de pizza com a adição de uma proporção significativa de farinha integral. Alguns pontos interessantes para a gente frisar antes de começar o batimento. Uma massa mais integral requer uma hidratação, muitas vezes, lógico, uma hidratação um pouco maior. Por quê? Porque farinhas integrais têm uma absorção maior de água, né? Por elas conterem a casca do grão, por elas conterem o germe do grão, elas automaticamente conseguem absorver mais água. Então o ideal é você usar uma hidratação um pouco mais alta quando for usar as farinhas integrais. Acho que um ponto interessante também para o vídeo é eu frisar o tipo de farinha que eu estou utilizando. Então eu estou usando aqui como farinha base, né? Uma farinha branca, a H12 da Molino Grassi, que é uma farinha que tem uma força média, né? Média forte. E aí eu vou usar 15% de integral. Por que 15% de integral, Éder? Porque eu quero ter também um ganho de volume no meu produto final. Se a minha pizza tivesse 100% farinha integral, além de eu poder fazer ela às vezes com 70%, 80% de hidratação e eu ter uma textura de 65% de hidratação, por ela ter essa absorção enorme de água, eu teria um volume muito pequeno. Por quê? Porque a casca do grão dificulta o mantenimento dos gases ali no interno da massa, tá? Então, automaticamente, quanto mais integral o meu produto for, menor o volume que eu vou ter, menor o salto de forno. É automaticamente isso. Eu costumo fazer também um fermomáquina no momento do batimento para que essa absorção aconteça, né? Então, eu auxilio a absorção por parte dessa farinha integral da água da receita. Vou usar 65% de água, então, para essa receita, 3% de sal e também 3% de azeite. Bora lá para o batimento, então? Eu vou começar adicionando, então, a água. Vou adicionar também o fermento já, né? Então, o fermento eu estou utilizando 5 gramas de fermento para o batimento da minha massa. Um outro ponto interessante, já falando sobre o fermento, é que massas mais integrais costumam fermentar mais rápido, né? Por quê? Porque farinhas integrais são ricas em enzimas, e as enzimas aceleram o processo, tanto de fermentação como de maturação, tá bom? Então aqui eu já tenho a água, fermento, já vou adicionar a farinha. Adiciono farinha integral e vou com a farinha normal. Ok? Agora a gente começa o batimento. Vou deixar assim mesmo para poder ver melhor. Com velocidade média aí. Quando a gente fala sobre o utilizo de uma farinha mais integral para massa, em detrimento ao volume, a gente aporta muito, mas muito sabor no produto. Então eu aconselho, sempre que possível, o utilizo de pelo menos de 5% a 20% de farinha integral na tua receita. Isso vai enriquecer muito mais o gosto da tua massa.
Caso você queira conhecer as opções de farinha integral que estão disponíveis pelo Molino Grassi para todo o Brasil, na descrição desse vídeo tem o link para você conversar com eles, fazer também a cotação dos preços aí para chegar na tua porta, na porta da tua pizzeria, a farinha da Molino Grassi. Outra questão também é essa maceira aqui, a AR6i da Remac, que vai ficar o link aqui embaixo para vocês também conhecerem os produtos da Remac e essa maceira aqui, se vocês tiverem interesse. Sempre que possível você controla a temperatura para você observar se você não está passando, né? Já está a 21 graus. Assim que ela absorver toda a farinha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fermo máquina. Seria eu deixar 10 minutinhos parada a mistura, 10 minutinhos. Justamente para quê? Para eu ajudar, né, essa água que acabou de entrar em contato com a farinha a ser absorvida por essa crusca, por essa casca do grão e por esse germe que também está ali, que tem um pouco mais de dificuldade de absorver, né? Então não é só o amido que vai absorver a água na farinha. Toda a parte de casca e germe também precisam absorver. E esses 10 minutos são de fundamental importância para essa absorção. Como você pode perceber, já foi absorvida toda a farinha que estava ali girando. E agora eu vou fazer o fermo máquina. Simplesmente paro e espero 10 minutinhos. Então em 10 minutinhos a gente volta. Antes de a gente deixar os 10 minutinhos, eu gostaria só de mostrar para vocês como ela, ó, não tem malha nenhuma, né? Isso já vai, depois, passados 10 minutos, apenas 10 minutos, vocês já vão ver que ela tem uma extensibilidade um pouco melhor já. Ela já começa a ter aquele autodesenvolvimento da malha do glúten. Não vai ficar perfeito porque são só 10 minutos, mas você já vai ver que ela vai estar um pouco mais extensível. Isso é porque toda a crusca, toda a parte de casca do grão absorveu bem a água e também já começou a ser criado ali a malha do glúten. Bom, voltamos aqui, 15 minutos passados, olha só como que ela tá. Já percebe que ela tá muito mais extensível, né? E a gente vai voltar para o batimento e adicionar o restante dos ingredientes, tá? Já vou com o óleo e o sal. Agora o importante é vocês analisarem sempre a temperatura, tá? Ela precisa sair da maceira com uns 26 graus. Estamos em 22 graus. Um detalhe importante, caso você more num lugar muito quente, você tenha um ambiente muito quente onde você está agora, o ideal seria você bater essa massa com uma parte da água em gelo, né? A 20%, 30% iniciais, você já vai ter uma noção do quanto ela auxilia, do quanto ela ajuda no manter essa temperatura mais baixa, principalmente se você tem uma maceira basculante, aquelas maceiras rápidas, ou no caso de um batimento num ambiente muito quente. O ideal também, em alguns casos, é você aumentar essa proporção, aumentar até 50%, 60%. Tem alguns alunos que usam, inclusive, 100% gelo na receita, porque moram num lugar extremamente quente, já dentro da cozinha mais quente ainda, então vocês podem imaginar como que é. Vamos ver a temperatura, 22. Nesse caso agora eu já posso aumentar um pouquinho a velocidade de batimento. Deixa eu dar uma analisada agora como que está a malha. Então, você vê que ela não está formada ainda, você puxa, ela rasga, ó. Mas é uma questão de tempo até a gente chegar lá. Vamos prosseguir. Caso você teste fazer esse batimento com uma farinha nacional, com uma farinha com menos quantidade de proteína, fique atento na questão da hidratação. Farinhas mais fracas tendem a absorver menos água, então não usem a mesma proporção de água se a farinha não for igual. Atenção a esse ponto. Está subindo a temperatura, quase chegando a 24 graus. Passaram-se 3 minutos de batimento da segunda fase, né, após aquele repouso. Por agora, 24,2, mais 1 ou 2 minutos de batimento, eu acredito que sejam suficientes para você já ter uma malha perfeita. Então, volto a falar, pessoal, para você que é pizzaiolo e não controla a temperatura, por que a temperatura é de suma importância para você começar a controlar? Porque nesse ponto aqui, qualquer pizzaiolo já pararia o batimento e teria um resultado até que legal da malha do glúten. Eu tenho uma massa a 25 graus, tá? E a malha do glúten tá, pode-se dizer, boa, né? Boa. Diria até ótima. Mas, se você tivesse a 23 graus, por exemplo, e você achasse que a tua massa já chegou na qualidade por causa do tempo, bati 12 minutos, e nesse caso você teria uma malha muito mais enfraquecida. Se você cuidar sempre a questão da temperatura, não importa se tu bater 25, se tu bater 15, se
tu bater 20 minutos a tua massa. O importante é ela chegar na temperatura indicada, 26 graus na saída da macieira. Ah, mas a minha massa terminou com 28. Não tem problema, desde que você tenha atingido o ponto de véu. O ponto de véu eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês vão descobrir quando ela está perfeita. Ó, inclusive, se você quiser se aprofundar no ponto de véu, nós temos alguns vídeos aqui no canal, já temos um vídeo aqui no canal a respeito do ponto de véu, como tirar um ponto de véu perfeito na tua massa. Chegamos aos 26 graus. Você vê que a malha é realmente bastante resistente. Uma das coisas que eu sempre digo assim é quando você puxa a tua massa, é notar se ela está desgrudando da macieira. Se ela está desgrudando da macieira, é um indicador de que você criou uma malha forte, né? Com condições, né? Uma elasticidade suficiente e uma ligação forte suficiente para você ter o máximo dela. O ideal é você, sempre que você tirar a tua massa da macieira, você notar que ela fica limpa, que a macieira fica limpa. Uma coisa normal também, quando você trabalha com uma massa mais integral, é você notar que ela fica um pouco mais colosa, né? Ela fica um pouco mais grudenta naturalmente, né? Por causa dessas outras partes do grão que estão presentes na massa, que fazem com que ela não tenha uma absorção ao 100%, né? Agora a gente vai preparar ela dando umas dobras aqui. E vamos colocar ela para o repouso. Caso você esteja num lugar, num ambiente muito quente, eu aconselho vocês a diminuírem o tempo de repouso antes do porcionamento. Tá? E seria isso. Vamos agora lá para o nosso estúdio de novo. E aí, gostou do vídeo? Que legal, né? Se você deseja se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos da arte da pizza, fazer uma correta fermentação, escolha de farinhas, técnicas de manipulação da massa, longa fermentação, com conteúdo atualizado e que te garante suporte contínuo, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o curso Impasto Italiano. Eu consegui te ajudar nesse vídeo? Eu tenho certeza que sim. Você com certeza pensou aí de começar a usar uma farinha integral na tua pizza, né? Então deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Eu te espero ter te ajudado e toda terça-feira a gente bota conteúdo novo aqui, tá? Então não esquece de seguir se inscrevendo nesse canal aqui. Você vai, sem dúvida nenhuma, Pizzaiolo e Pizzaiola, ter um maior conhecimento sobre o mundo que é o das massas de pizza de longa fermentação. Me vejo no próximo vídeo e bora viver de pizza!